Bom, vamos retomar então o nosso livro O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati, tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade, editora Nova Fronteira, capítulo 15. A expedição para delimitar a linha no trecho de fronteira não demarcado partiu no dia seguinte, ao amanhecer. Era comandada pelo gigantesco capitão Monte, acompanhado pelo tenente Angustina e por um sargento Mor. A cada um dos três fora confiada a palavra de ordem do dia e dos 4 dias seguintes. Era bastante improvável que os três pudessem perecer. De qualquer modo, o mais velho dos soldados sobreviventes teria permissão de abrir o casaco dos superiores mortos ou desfalecidos, remexer num bolsinho interno e pegar o envelope lacrado que continha a palavra secreta para entrar novamente no forte. 40 homens armados saíram das muralhas do forte em direção ao norte, ao nascer do sol. O capitão Monte usava sapatos grossos, com pregos, iguais aos dos soldados. Somente Angustina usava botas, e o capitão olhara para elas com exagerada curiosidade, antes de partir, sem dizer nada, porém. Desceram uma centena de metros pelos pedregulhos, em seguida dobraram à direita, horizontalmente, rumo à entrada de um estreito vale rochoso que penetrava no coração da montanha. Caminhavam fazia meia hora, quando o capitão disse: com essas aí, e apontava as botas de Angustina, vai se cansar. Angustina não disse nada. Não gostaria que tivesse de parar, repetiu o capitão um pouco depois. Vão machucá-lo, verá. Agora é tarde demais, senhor capitão. Poderia ter me avisado antes, se é como está dizendo, respondeu Angustina. Teria dado no mesmo, rebateu Monte. Eu o conheço, Angustina. Você as teria calçado do mesmo jeito. Monte não o suportava. Com essa pose toda, pensava, vai ver só daqui a pouco. E forçava a marcha ao máximo, mesmo nos declives mais íngremes, sabendo que Angustina não era robusto. Tinham, no entanto, se aproximado da base dos paredões. O cascalho tornara-se menor e os pés se afundavam nele com muito esforço. Habitualmente sopra um vento do inverno nessa garganta, mas hoje está bom, disse o capitão. O tenente Angustina ficou quieto. Por sorte também não está fazendo sol, continuou Monte. Hoje está muito bom. O senhor já esteve aqui? Perguntou Angustina. Uma vez, respondeu Monte. Devíamos procurar um soldado fuge. Interrompeu porque do alto de um paredão cinzento, pendente sobre eles, chegara um som de desmoronamento. Ouviam-se os baques dos rochedos que explodiam contra os penhascos e ricocheteavam com ímpeto selvagem pelo abismo, entre nuvens de poeira. Um estrondo de trovão repercutia de parede a parede. No coração dos despenhadeiros, o misterioso desmoronamento continuou por alguns instantes, mas exauriu-se nos profundos canais antes de chegar embaixo. Nos cascalhos por onde subiam os soldados, só chegaram 2 ou 3 pedrinhas. Todos estavam calados. Nos rumores do desmoronamento, foi pressentida uma presença inimiga. Monte fitou Angustina com um vago ar de desafio. Esperava que tivesse medo, porém nada. O tenente, entretanto, parecia exageradamente acalorado pela curta caminhada. Seu elegante uniforme tinha como que se decomposto. Com toda essa pose, maldito snob, pensava Monte, quero vê-lo daqui a pouco. Retomou logo a caminhada, forçando ainda mais a marcha, e dava, de vez em quando, breves olhadas para trás para observar Angustina. Sim, como havia esperado e previsto, via-se que as botas começavam a atormentar-lhe os pés. Não que Angustina diminuísse o passo ou fizesse cara de dor. Via-se pelo ritmo da marcha, pela expressão de severo esforço, marcada em sua testa. Hoje eu andaria durante 6 horas, disse o capitão. Se não fossem os soldados. Está muito bom hoje, insistia com ingênua malícia. Como está indo, tenente? Desculpe, capitão, disse Angustina. O que disse? Nada. E sorria maldoso. Perguntei como estava indo. Ah, bem, obrigado, disse Angustina evasivamente. E após uma pausa para esconder o ofegar da subida, pena que... Pena o quê? Perguntou Monte, esperando que o outro se confessasse cansado.
Pena que não se possa vir aqui mais vezes. São lugares muito bonitos. E sorria com seu ar distante. Monte acelerou ainda mais a marcha, mas Angustina seguia-o de perto. Seu rosto agora estava pálido pelo esforço. O suor escorria da aba do cap pesado até o pano do casaco, nas costas, ficar encharcado. Mas ele não dizia nada nem ficava para trás. Já haviam penetrado entre os penhascos, horrendas paredes cinzentas erguiam-se a pique ao redor, o vale parecia subir a altitudes inconcebíveis. Desapareciam os aspectos da vida rotineira para dar lugar à imóvel desolação da montanha. Fascinado, Angustina de vez em quando erguia os olhos até as cristas oscilantes acima deles. Daremos uma parada mais adiante, disse Monte, que não lhe tirava os olhos de cima. O lugar ainda não é visível. Mas, sinceramente, não está cansado, não é mesmo? Às vezes a gente está mal disposto. É melhor falar, mesmo que nos arrisquemos a um atraso. Vamos indo, foi a resposta de Angustina, como se fosse ele o superior. Sabe, disse isso porque a qualquer um pode acontecer sentir-se mal. Só falei por isso. Angustina estava pálido. Rios de suor fluíam da aba do cap. O casaco estava completamente encharcado. Mas cerrava os dentes e não cedia. Preferia antes morrer. Procurando fazer com que o capitão não o visse, realmente dava olhadas em direção ao topo do vale, em busca do fim daquela provação. Entretanto, o sol se erguera e iluminava os cumes mais altos, só que sem o fresco esplendor das belas manhãs de outono. Um dia de caligem espalhava-se lentamente no... Desculpa, estou lendo aqui errado, estou um pouco distraído hoje. Um véu de caligem espalhava-se lentamente no céu, subreptício e uniforme. Agora as botas começavam a machucar terrivelmente. O couro mordia o peito do pé. A julgar pela dor, a pele já devia ter se cortado. De repente, os pedregulhos terminaram e o vale desembocou numa pequena esplanada coberta de uma relva rala, no sopé de um círculo de paredes. De um lado e do outro elevavam-se, num intrincamento de torres e de rachaduras, muralhas cuja altura era difícil calcular. Embora a contragosto, o capitão Monte ordenou uma pausa e deu tempo aos soldados para comer. Angustina sentou-se com elegância em cima de um rochedo, embora tremesse ao vento que lhe gelava o suor. Ele e o capitão dividiram um naco de pão, uma fatia de carne, queijo e uma garrafa de vinho. Angustina sentia frio, olhava para o capitão e os soldados, a ver se por acaso alguém desatava o nó do capote para poder imitá-lo. Mas os soldados pareciam insensíveis ao cansaço e brincavam entre si. O capitão comia com ávida satisfação, olhando entre um bocado e outro para a montanha acima deles. Agora, disse, agora eu sei por onde se pode subir. E apontava a parede proeminente que terminava na crista almejada. É preciso subir por aqui. Muito íngreme, não? O que acha, tenente? Angustina examinou a parede. Para atingir a crista limítrofe, era necessário subir por ali mesmo, a menos que se quisesse contorná-la por algum desfiladeiro. Isso, porém, demandaria muito mais tempo e era preciso apressar-se. Os do norte estavam favorecidos, pois se tinham colocado em movimento antes, e do lado deles o caminho era muito mais fácil. Era preciso subir pela parede exatamente por ali. Pela frente? Perguntou Angustina, observando os íngremes declives, e notou que a 100 metros mais à esquerda o acesso seria muito mais simples. Por aqui mesmo, em frente, repetiu o capitão. O que acha disso? O importante é chegar antes deles, disse Angustina. O capitão fitou com manifesta antipatia. Pois é, disse, agora vamos jogar uma partidinha. Tirou do bolso um baralho, estendeu em cima de um rochedo a sua capa, convidou Angustina para jogar. Depois disse, aquelas nuvens, você olha para elas de um jeito estranho, mas não tenha medo, não são nuvens de mau tempo. E riu, sabe-se lá por quê, como se tivesse feito uma brincadeira engraçada. Começaram então a jogar. Angustina sentia-se gelar pelo vento.
Enquanto o capitão sentara entre duas pedras que lhe serviam de proteção, nele o ar batia em cheio, nas costas. Dessa vez fico doente, pensou. Ah, isso é demais, gritou. Literalmente urrou o capitão Monte de repente. Por Deus, deixar passar um asa assim à toa? Mas, caro tenente, onde está com a cabeça? Fica olhando lá para cima, nem presta atenção nas cartas. Não, não, respondeu Angustina. Enganei-me e tentou rir sem resultado. Diga a verdade, disse Monte com satisfação triunfal. Diga a verdade, esses trecos aí o estão machucando, bem que eu disse desde o começo. Que trecos? As suas belas botas não são para essas caminhadas, caro tenente. Diga a verdade, estão machucando. Incomodam-me, admitiu Angustina num tom de pouco caso. Como é lhe dizer que lhe desagradava falar nisso? Incomodaram-me realmente. Ah, é? Riu satisfeito o capitão. Bem que eu sabia. Também quem mandou sair de botas por esses cascalhos? Olhe que eu joguei um rei de espadas, advertiu Angustina, gélido. Não tem nenhuma para me dar? Claro, claro, quase me engano, disse o capitão muito alegre. Também as botas? As botas do tenente Angustina, na verdade, não aderiam bem nas rochas da parede. Desprovidas de pregos, tendiam a escorregar, enquanto os sapatos do capitão Monte e dos soldados grudavam solidamente nos apoios. Nem por isso Angustina ficava para trás. Com multiplicado empenho, embora já estivesse cansado e o suor gelado o fizesse sofrer, conseguia seguir de perto o capitão pela muralha gritada. A montanha mostrava-se menos difícil e íngreme do que parecia, olhando-se de baixo. Era toda sulcada de galerias, de rachaduras, de cornijas arenosas e cada rocha áspera de inúmeros apoios nos quais era fácil se agarrar. Pouco ágil por natureza, o capitão escalava com dificuldade em sucessivos saltos, olhando de vez em quando para baixo, na esperança de que Angustina se tivesse arrebentado. Angustina, ao contrário, mantinha-se firme, procurava com a máxima presteza os apoios mais largos e seguros e quase se admirava por poder içar-se tão rapidamente, apesar de sentir-se extenuado. À medida que o abismo aumentava embaixo deles, parecia afastar-se cada vez mais a crista final, defendida por uma muralha amarela a pique. E cada vez mais velozmente aproximava-se a tarde, ainda que um denso teto de nuvens cinzentas impedisse de avaliar a altura restante do sol. Começava também a fazer frio. Um vento ruim subia do vale e se podia ouvi-lo ofegar por entre as fendas da montanha. Senhor capitão! Ouviu-se a um certo ponto gritar de baixo o sargento que fechava a marcha. Monte se deteve. Deteve-se Angustina, depois todos os soldados até o último. O que foi agora? Perguntou o capitão, como se os outros motivos de preocupação já o perturbassem. Os do norte já estão na crista, gritou o sargento. Está louco? Onde estão? Retrucou Monte. À esquerda, em cima daquele selim, logo à esquerda daquela espécie de nariz. Estavam lá, de fato. 3 minúsculas figuras negras destacavam-se contra o céu cinzento e estavam visivelmente em movimento. Era evidente que já haviam ocupado o trecho inferior da crista e, com toda a probabilidade, chegariam ao topo antes deles. Por Deus, disse o capitão com uma olhada raivosa para baixo, como se os soldados fossem responsáveis pelo atraso. Em seguida olhou para Angustina. Pelo menos precisamos ocupar o topo sem mais conversa, senão teremos problemas com o coronel. Seria preciso que eles parassem um pouco, disse Angustina. Do selim ao topo não levarão mais de 1 hora. Se não pararem um pouco, chegaremos depois deles. Não tem jeito. O capitão então disse: talvez seja melhor eu ir na frente com 4 soldados. Sendo poucos, vamos mais rápido. Você vem atrás com calma ou espere aqui se está cansado. Eis onde queria chegar aquele canalha, pensou Angustina. Queria deixá-lo para trás para somente ele fazer bonito. Sim, senhor, às ordens, respondeu. Mas prefiro subir eu também. Aqui parado, se congela. O capitão, com 4 dos soldados mais ágeis, partiu como patrulha avançada.
Angustina assumiu o comando dos remanescentes e esperou inutilmente poder ainda manter-se no encalço de monte. Os seus eram muitos. A fila, aumentando a marcha, alongava-se desmesuradamente, tanto que os últimos perdiam-se completamente de vista. Angustina viu assim a pequena patrulha do capitão desaparecer no alto, atrás das cinzentas prateleiras de rocha. Por algum tempo ouviu os pequenos desmoronamentos de pedregulhos provocados por eles nos canais, depois nem isso. Até suas vozes acabaram por dissolver-se na distância. Enquanto isso, porém, o céu ia ficando carregado. Os penhascos ao redor, as pálidas paredes do outro lado do vale, no fundo do precipício, adquiriam uma cor lívida. Pequenos corvos voavam ao longo das arestas aéreas, emitindo gritos. Pareciam chamar uns aos outros, pressentindo perigos iminentes. Senhor tenente, disse a Angustina ao soldado que o seguia, daqui a pouco vai chover. Angustina deteve-se para olhá-lo por um instante e não disse nada. As botas já não o atormentavam mais, porém começaram um cansaço profundo. Cada metro de subida custava-lhe um esforço supremo. Por sorte, as rochas daquele trecho eram menos íngremes e muito mais gretadas que as precedentes. Sabe-se lá até onde terá chegado o capitão, pensava Angustina. Talvez já esteja no topo, talvez já tenha fincado a bandeirola e demarcado o limite. Talvez até mesmo esteja no caminho de volta. Olhou para cima e percebeu que o cume não estava muito longe. Só não sabia por onde se poderia passar. Tão abrupto e lisa era o paredão que o sustinha. Finalmente, desembocando em cima de um largo desvão pedregoso, Angustina achou-se a poucos metros do capitão Monte. Trepado nos ombros de um soldado, o oficial tentava alçar-se por uma curta parede a pique, não mais alta certamente que uma dúzia de metros, mas aparentemente inacessível. Era evidente que Monte já há alguns minutos teimava em tentar, sem conseguir achar um caminho. Debateu-se 3 ou 4 vezes procurando um apoio. Pareceu encontrá-lo, xingou, foi visto cair novamente sobre os ombros do soldado, que vibrava por causa do esforço. Finalmente, desistiu e saltou para o pedregulho do desvão. Monte, que ofegava de cansaço, fitou Angustina com ar hostil. Podia esperar lá embaixo, tenente, disse. Por aqui certamente não passam todos. Será muito se eu conseguir subir com 2 soldados. Era melhor que o senhor ficasse esperando lá embaixo. Agora está anoitecendo e descer vai ser complicado. O senhor me disse, capitão, respondeu Angustina com total indiferença. O senhor me disse para fazer como eu preferisse, esperar ou subir atrás do senhor. Está bem, disse o capitão. Agora é preciso achar um caminho. Só faltam esses poucos metros para chegar ao topo. Como? O topo fica logo ali atrás? Perguntou o tenente com uma indefinível ironia, da qual Monte sequer suspeitou. Não faltam nem 12 metros, imprecava o capitão. Por Deus, quero só ver se não passo. À custa de... Foi interrompido por um grito arrogante que vinha do alto. Na beirada superior da curta parede apareceram 2 cabeças humanas, sorridentes. Boa tarde, senhores, gritou um deles, talvez um oficial. Por aí não dá para passar, é preciso subir pela crista. As 2 cabeças retiraram-se e se ouviram apenas confusas vozes de homens confabulando. Monte estava lívido de raiva. Então não havia mais nada a ser feito. Os do norte já haviam ocupado o topo. O capitão sentou em cima de um rochedo do desvão, sem ligar para os soldados que continuavam a chegar lá de baixo. Bem naquela hora, começou a nevar, uma neve densa e pesada, como em pleno inverno. Em poucos instantes, parece incrível, os pedregulhos do desvão ficaram brancos e a luz faltou repentinamente. Caíra a noite, coisa em que até então ninguém pensara seriamente. Os soldados, sem demonstrar a menor preocupação, desenrolaram as capas e se cobriram. Por Deus, o que estão fazendo? Gritou o capitão. Enrolem logo as capas. Não me digam que estão pensando em passar a noite aqui. É preciso descer agora. Se me permite, senhor capitão, disse Angustina, já que os outros estão lá no topo. O que você quer dizer? Perguntou o capitão, furioso. Que não se pode voltar atrás, parece-me.
uma vez que os do norte estão no topo. Eles chegaram antes e nós não temos mais nada a fazer aqui. Seria um papel indigno. O capitão não respondeu. Ficou andando de um lado ao outro do largo desvão. Depois disse: mas eles também irão embora logo. No topo, com esse tempo, é ainda pior que aqui. Senhores, chamou uma voz do alto, enquanto 4 ou 5 cabeças despontavam na beirada da parede. Não façam cerimônia. Peguem essas cordas, venham aqui para cima. No escuro não dá para descer pela parede. Ao mesmo tempo, 2 cordas foram lançadas do alto, a fim de que os do forte se utilizassem delas para subir a curta muralha. Obrigado, respondeu o capitão Monte com ar de troça. Obrigado pelo incômodo, mas nós resolvemos os nossos próprios problemas. Como quiserem, gritaram ainda do topo. De qualquer modo, as deixaremos aqui, caso queiram. Estão à disposição. Seguiu-se um longo silêncio. Só se ouvia o ruído da neve caindo e alguns acessos de tosse dos soldados. A visibilidade havia quase desaparecido por completo. Mal se conseguia enxergar a beirada da parede proeminente, da qual irradiava agora o rubro reflexo de uma lanterna. Vários soldados do forte, depois de vestirem suas capas, acenderam as lanternas. Uma foi levada ao capitão, caso precisasse. Senhor capitão, disse Angustina, com voz cansada, o que é agora? Senhor capitão, o que acha de jogar uma partidinha? Para o inferno com a partidinha, respondeu o Monte, que sabia muito bem que naquela noite não se poderia mais descer. Sem proferir palavra, Angustina tirou o baralho da pasta do capitão, guardada por um soldado. Estendeu sobre uma pedra um pedaço da própria capa, pôs a lanterna do lado, começou a embaralhar. Senhor capitão, repetiu, ouça o que digo, ainda que não tenha vontade. Monte compreendeu então o que o tenente pretendia dizer. Diante dos outros do norte, que provavelmente zombavam deles, não restava outra coisa a fazer. Enquanto os soldados se arrumavam junto à base da parede, aproveitando cada reentrância, ou se punham a comer, entre brincadeiras e risadas, os 2 oficiais, sob a neve, começaram uma partida de baralho. Acima deles, as rochas a pique, embaixo, o precipício negro. Capote, capote, ouviu-se gritar do alto em tom zombeteiro. Nem Monte nem Angustina ergueram a cabeça, continuando o jogo. O capitão, porém, jogava de má vontade, atirando as cartas com raiva sobre a capa. Em vão, Angustina tentava brincar. Magnífico, 2 ases em seguida, mas esses eu pego. Diga a verdade, tinha se esquecido daquele de paus. E ria também, de vez em quando. Um riso aparentemente sincero. Do alto ouviram-se vozes, em seguida rumores de pedregulhos deslocados. Provavelmente estavam se preparando para partir. Boa sorte, gritou ainda na direção deles a voz de antes. Boa viagem, e não se esqueçam as 2 cordas. Nem o capitão nem Angustina responderam. Continuaram a jogar, sem dar sequer um sinal de resposta, ostentando grande concentração. O reflexo da lanterna sumiu do topo. Evidentemente, os do norte estavam de partida. As cartas, sob a densa neve, haviam-se encharcado e só se conseguia embaralhá-las com dificuldade. Agora chega, disse o capitão jogando as suas sobre a capa. Chega com essa farsa. Retirou-se para baixo das rochas, enrolou-se cuidadosamente na capa. Tony, chamou. Traga minha pasta e arranje-me água para beber. Ainda estão nos vendo, disse Angustina. Ainda estão nos vendo da crista. Mas como sabia que Monte estava farto daquilo, prosseguiu sozinho, fingindo que a partida continuava. Entre clamorosas exclamações inerentes ao jogo, o tenente segurava com a mão esquerda suas cartas, com a direita as jogava no pedaço da capa, fingindo recolher as descartadas. Da crista, através da densa neve, certamente não podiam ver que o oficial jogava sozinho. Uma horrível sensação de gelo, no entanto, penetrara-lhe as entranhas. Ele sentia que talvez não fosse mais capaz de se mover nem mesmo de se esticar. Nunca que se lembrasse se sentira tão mal. Em cima da crista ainda se enxergava o reflexo bamboleante da lanterna dos outros, que se afastava. Podia-se vê-lo ainda.
E na janela do maravilhoso palácio surgiu um vulto delgado, o próprio Angustina, menino, de uma palidez impressionante, com um elegante traje de veludo e uma gola de renda branca. Com um gesto cansado, abriu a janela, inclinando-se em direção dos flutuantes espíritos pendurados no parapeito, como se tivesse intimidade com eles e quisesse dizer-lhes algo. Capote, capote! Ele ainda tentava gritar para fazer-se ouvir pelos estrangeiros, mas saía-lhe uma mísera voz rouca e extenuada. Por Deus, é a segunda vez, senhor capitão. Fechado em seu casacão, mastigando lentamente alguma coisa, Monte agora fitava atentamente Angustina, com uma raiva cada vez menor. Chega, venha abrigar-se, tenente. Agora os do norte já se foram. O senhor é melhor que eu, capitão, insistia Angustina, fingindo e perdendo cada vez a voz. Mas hoje não é o seu dia. Por que não continua olhando para cima? Por que só olha para o topo? Está um pouco nervoso, só pode ser. Então, sob o formigar da neve, as derradeiras cartas encharcadas escorregaram da mão do tenente Angustina. A própria mão tombou sem vida, permaneceu inerte ao longo da capa, à luz trêmula da lanterna. Com as costas apoiadas numa pedra, o tenente abandonou-se num movimento lento para trás, enquanto uma estranha sonolência começava a invadi-lo. E rumo ao palácio, na noite de lua, avançava pelo ar um pequeno cortejo de outros espíritos que empurravam uma liteira. Tenente, venha comer um pouco. Com esse frio é preciso comer. Faça força, ainda que não tenha vontade. Gritava assim o capitão e uma sombra de apreensão vibrava em sua voz. Venha aqui para baixo, que já vai parar de nevar. Era assim de fato. Quase que de repente as alvas lâminas haviam se tornado menos densas e pesadas, a atmosfera mais límpida. Já se podiam vislumbrar, à luz das lanternas, as rochas localizadas a várias dezenas de metros. E subitamente, através de um rasgo da tempestade, a uma distância incalculável, surgiram as luzes do forte. Pareciam infinitas, como as de um castelo encantado, imerso no júbilo de antigos carnavais. Angustina viu as luzes e um leve sorriso esboçou-se lentamente nos lábios entorpecidos pelo gelo. Tenente, chamou de novo o capitão, que começava a entender. Tenente, deixe essas cartas para lá. Venha aqui para baixo, onde se está o abrigo do vento. Mas Angustina olhava as luzes e, na verdade, não mais sabia exatamente de onde eram, se do forte ou da cidade distante, ou então do próprio castelo, onde ninguém o esperava de volta. Talvez, dos bastiões do forte, uma sentinela naquele instante tivesse volvido os olhos casualmente para as montanhas, reconhecido as luzes sobre a altíssima crista. A uma distância tão grande, a parede maligna era menos que nada, não fazia nenhuma diferença. E talvez fosse Drogo quem comandasse a guarda. Drogo que provavelmente, caso tivesse desejado, teria podido partir com o capitão e Angustina. Mas a Drogo parecera uma tolice. Desfeita a ameaça dos tártaros, aquele serviço nada mais era que um aborrecimento, em que não havia nada de meritório. Agora, porém, Drogo via a tremulação das lanternas no topo e começava a se arrepender de não ter ido, pois não apenas numa guerra podia se encontrar alguma coisa de digno. Agora ele queria estar lá em cima, no coração da noite e da tempestade. Tarde demais, a ocasião passara-lhe ao lado e ele a deixara escapar. Descansado e seco, envolto em sua capa, Giovanni Drogo olhava, talvez com inveja, para as longínquas luzes, enquanto Angustina, todo incrustado de neve, valia-se com dificuldade da força restante para cofiar os bigodes molhados e ajeitar meticulosamente a capa, não com o objetivo de enrolar-se nela e ficar aquecido, mas visando a um outro plano secreto. Do abrigo, o capitão o fitava estupefato. Perguntava-se o que Angustina estava fazendo, onde lhe acontecera ver uma outra figura muito parecida com ele, sem conseguir, porém, lembrar-se.
Havia numa sala do forte um velho quadro representando o fim do príncipe Sebastião. Mortalmente ferido, o príncipe Sebastião jazia no coração da floresta, apoiando as costas num tronco, a cabeça um pouco largada para um lado, a capa recaindo em harmoniosas pregas. Nada havia na imagem da desagradável crueldade física da morte. E olhando-se para ele, não era de admirar que o pintor tivesse conservado toda a sua nobreza e extrema elegância. Agora, Angustina, não que tivesse pensado nisso, assemelhava-se ao príncipe Sebastião, ferido no coração da floresta. Angustina não tinha como ele a brilhante armadura, nem a seus pés jazia o elmo ensanguentado, nem a espada partida. Não apoiava as costas num tronco, mas num duro rochedo. Nem o derradeiro raio de sol iluminava-lhe a fronte, mas apenas uma fraca lanterna. No entanto, parecia-se muito com ele, idêntica a posição dos membros, idêntico o drapejo da capa, idêntica a expressão de cansaço definitivo. Então, naquele momento, comparados a Angustina, apesar de serem bem mais vigorosos e ousados, o capitão, o sargento e todos os demais soldados pareciam rudes camponeses. Monte sentiu, embora parecesse inverossímil, nascer dentro de si uma admiração invejosa. Depois que a neve cessara, o vento soprava lamentos entre os penhascos, num torvelinho de poeira de cristais de gelo, fazia oscilar as chamas entre os vidros das lanternas. Angustina parecia não senti-lo, continuava imóvel, apoiado à pedra, os olhos fixos nas luzes distantes do forte. Tenente, tentou novamente o capitão Monte. Tenente, decida-se. Venha para baixo, se ficar aí não vai resistir, acabará congelado. Venha para baixo, Tony construiu uma espécie de mureta. Obrigado, capitão, disse Angustina com esforço e, sentindo muita dificuldade para falar, ergueu levemente a mão, fazendo um sinal, como a dizer que não tinha importância, que era tudo bobagem, sem a menor relevância. Por fim, o chefe dos espíritos dirigiu-lhe um gesto imperioso, e Angustina, com seu ar indiferente, desceu do parapeito e sentou-se elegantemente na liteira. A carruagem, encantada, moveu-se suavemente para partir. Por alguns minutos, só se ouviu o uivo rouco do vento. Até os soldados, amontoados sob as rochas para se aquecerem mais, tinham perdido a vontade de brincar e lutavam em silêncio contra o frio. Quando o vento amainou, Angustina reergueu a cabeça alguns centímetros, mexeu devagar a boca para falar. Saíram-lhe apenas essas duas palavras. Amanhã precisaria, e depois mais nada. Duas palavras apenas, e tão apagadas que nem mesmo o capitão Monte deu-se conta de que ele havia falado. Duas palavras e a cabeça de Angustina tombou para a frente, abandonada a si mesma. Uma de suas mãos largou-se, branca e rígida, dentro da prega da capa, e a boca conseguiu fechar-se novamente nos lábios, foi-se esboçando um sorriso débil. Levado pela liteira, ele desviou os olhos do amigo e virou a cabeça para a frente, na direção do cortejo, com uma espécie de curiosidade divertida e desconfiada. Afastou-se assim na noite, com nobreza quase inumana. O cortejo mágico seguiu serpenteando lentamente no céu, cada vez mais para o alto. Tornou-se uma confusa esteira, depois um minúsculo tufo de névoa e depois mais nada. O que você queria dizer, Angustina? Amanhã o quê? O capitão Monte, saindo finalmente de seu abrigo, sacode com força pelos ombros o tenente para fazê-lo reanimar-se, mas consegue apenas descompor as nobres pregas do sudário militaresco, e é uma pena. Nenhum dos soldados ainda viu o que aconteceu. As impressões de Monte, as imprecações de Monte responde o precipício negro e é somente uma voz do vento. O que você queria dizer, Angustina? Você se foi sem terminar a frase. Talvez fosse uma tolice qualquer, talvez uma esperança absurda, talvez até mesmo nada.
Capítulo 16. Depois do enterro do tenente Angustina, o tempo recomeçou a passar no forte exatamente como antes. O major Ortiz perguntava a Drogo: há quanto tempo? Drogo respondia: estou aqui há 4 anos. Chegara inopinadamente o inverno, a longa estação. Não demoraria a cair neve, no começo 4 ou 5 centímetros, em seguida, após uma pausa, uma camada mais alta, e depois outras vezes mais. Parecia impossível calcular. Havia tanto tempo à frente antes que voltasse a primavera. Contudo, um dia, muito antes do previsto, muito antes, ouvir-se-ão das bordas dos terraços rios de água despencando e o inverno terá inexplicavelmente acabado. O ataúde do tenente Angustina, envolto na bandeira, jazia enterrado num pequeno recinto num dos lados do forte. Em cima havia uma cruz de pedra branca com seu nome escrito. Para o soldado Lazare, mais adiante, uma cruz menor, de madeira. Disse Ortiz: eu às vezes fico pensando, nós desejamos a guerra, esperamos a ocasião propícia, reclamamos porque nunca acontece nada. No entanto, você viu, Angustina. Quer dizer, disse Giovanni Drogo, quer dizer que Angustina não precisou da sorte? Que ele foi capaz assim mesmo? Ele era fraco e acho que doente também, disse o Major Ortiz. Estava pior que todos nós, realmente. Ele, como nós, não encontrou o inimigo. Para ele também não houve guerra. No entanto, morreu como numa batalha. Sabe, tenente, como foi que ele morreu? Drogo disse: sim, eu também estava lá quando o capitão Monte contou. Chegara o inverno e os estrangeiros haviam ido embora. Os belos estandartes da esperança, de reflexos cor de sangue, lentamente baixaram e o ânimo estava de novo tranquilo. Mas o céu ficara vazio, os olhos ainda buscavam inutilmente alguma coisa nas fronteiras extremas do horizonte. Soube morrer no momento exato, realmente, disse o Major Ortiz, como se uma bala o tivesse apanhado. Um herói, sem dúvida alguma. Contudo, não houve tiros. Para todos os outros que naquele dia estavam com ele, as probabilidades eram idênticas. Ele não tinha nenhuma vantagem, a não ser talvez a de poder morrer mais facilmente. Mas, no fundo, o que fizeram os outros? Para os outros, foi um dia mais ou menos como todos os demais. É, apenas um pouco mais frio, disse Drogo. Sim, um pouco mais frio, disse Ortiz. Você também, tenente, podia ter ido com eles. Bastava pedir. Estavam sentados num banco de madeira, no terraço mais alto do quarto reduto. Ortiz fora procurar pelo tenente Drogo, que estava de serviço. Entre os dois, a amizade aumentava dia a dia. Estavam sentados num banco, embrulhados nas capas, os olhares perdidos em direção ao norte, onde se acumulavam grandes nuvens informes, carregadas de neve. Soprava de vez em quando o vento setentrional, gelando a roupa no corpo. Os altos cumes rochosos, à direita e à esquerda do desfiladeiro, haviam se tornado negros. Acho que amanhã nevará até aqui no forte, disse Drogo. É provável, respondeu o major, sem qualquer interesse, e calou-se. Vai nevar, os corvos continuam passando, disse ainda Drogo. A culpa também é nossa, disse Ortiz, que perseguia um pensamento obstinado. No fim, cabe-nos sempre aquilo que merecemos. Angustina, por exemplo, estava disposto a pagar caro. Nós, ao contrário, não. Talvez a questão esteja toda nisso. Talvez nós pretendamos demasiado. Cabe-nos sempre o que merecemos realmente. E então, perguntou Drogo, então, o que deveríamos fazer? Oh, eu nada, disse Ortiz com um sorriso. Esperei demais, mas você... Eu o quê? Vá enquanto é tempo, volte à cidade, adapte-se à guarnição. No fundo, você não me parece o tipo que despreza os prazeres da vida. Fará melhor carreira que aqui, certamente. Nem todos nascemos para heróis. Drogo calava-se. Você já deixou passar 4 anos, dizia Ortiz.
Obteve uma certa vantagem para contar tempo de carreira, vamos admitir. Mas pense o quanto não lhe teria sido útil ficar na cidade. Foi arrancado do mundo. Ninguém se lembra mais de você. Volte enquanto é tempo. Os olhos fixos no chão, Giovanni escutava emudecido. Já vi outros assim, continuou o major. Aos poucos foram adquirindo os hábitos do forte. Ficaram aprisionados aqui dentro. Não foram mais capazes de se mexer. Velhos aos 30 anos, realmente. Acredito, senhor major, mas na minha idade, disse Drogo. Você é jovem, prosseguiu Ortiz, e continuará sendo por um bom tempo, é verdade. Mas eu não me fiaria nisso. Basta que deixe passar mais 2 anos, só mais 2 anos, e voltar atrás lhe custará demasiado esforço. Agradeço-lhe, disse Drogo, que não ficara nada impressionado. Mas no fundo, aqui no forte, pode-se esperar algo de melhor. Parecerá absurdo, no entanto, também o senhor, se está sendo sincero, deve confessar. Quem sabe, infelizmente, disse o major. Todos, uns mais, outros menos, teimamos em esperar. Mas é um absurdo, basta refletir um pouco, e apontava o norte com a mão. Dessas bandas nunca mais poderá vir uma guerra. Agora então, depois da última experiência, quem você quer que eu, quem você quer que ainda acredite nisso seriamente? Assim dizia, e nesse ínterim, assim dizia, e nesse ínterim pusera-se de pé, sempre olhando para o norte, como naquela longínqua manhã, na borda do Planalto. Drogo o vira fitar, encantado, as muralhas enigmáticas do forte. 4 anos haviam passado desde então, uma respeitável fração de vida. E nada, absolutamente nada, acontecera que pudesse justificar tantas esperanças. Os dias haviam decorrido um após o outro. Soldados que podiam ser inimigos apareceram nas bordas da planície estrangeira, em seguida retiraram-se após inócuas operações fronteiriças. Reinava a paz no mundo. As sentinelas não davam o alarme. Nada deixava pressentir que a existência poderia mudar. Como nos anos anteriores, com as mesmas formalidades, avançava agora o inverno, e os sopros da tramontana produziam, de encontro às baionetas, um fraco assobio. E lá está o major Ortiz, em pé no terraço do quarto reduto, incrédulo ante a sabedoria das próprias palavras, olhando uma vez mais para a terra do norte, como se apenas ele tivesse realmente direito de olhá-la, apenas ele o direito de continuar lá em cima, não importa com que finalidade, e Drogo, ao contrário, fosse um bom rapaz fora de lugar, que se enganara nos cálculos e teria feito melhor em voltar. Até o próximo capítulo.